Me chamo Letícia Taboada, sou analista da SBPA, atualmente coordeno a biblioteca, do qual esse evento Prata da Casa faz parte. Bom, o evento Prata da Casa, então, é um evento da biblioteca e tem como princípio divulgar o nosso PIB, o nosso Produto Interno Bruto. Então, toda a produção dos analistas, sejam artigos, pensamentos, reflexões, eles podem ser trocados com a comunidade no evento Prata da Casa. Esse é um evento que acontece mensalmente na SBPA e a gente sempre divulga pelas redes Facebook, Instagram, então fiquem também ligados aí a essa parte da divulgação. Hoje a Maria Zélia vai nos brindar com uma fala sobre os ritos de passagem e as 7 dinâmicas da consciência. Aproveitem, ao final o chat vai estar aberto para a gente poder trocar, fazer perguntas. A Ana Maria Cordeiro, nossa presidente da SBPA, está aqui também ajudando na troca com as perguntas. E bom evento a todos. Obrigada, Maria Zélia, pela parceria, pela sua generosidade aqui conosco. Ok. Bom, boa noite a todos também. Obrigada pela presença de todos e de tantos. Espero que eu responder, pelo menos em parte, a expectativa sobre mim colocada. O tema sobre o qual vou falar talvez seja inédito e representa um pouco do que muito aprendi com a minha família, meus pais, minha irmã, com o que descobri com os meus filhos e depois com os meus netos, com os meus longos anos de trabalho com meus clientes tão sofridos, com minhas buscas pelos mitos, meu fascínio, nos meus incontáveis dias com meus grupos de estudo, que sempre me povoaram com novas ideias, novos desafios, com meus amigos, são poucos, mas tão profundos. Aprendi muito com os erros que cometi, com minhas omissões, com meus desatinos. A todos e a tudo sou grata. Sinto que sou fruto do que vivi, do que sonhei, com o que me deslumbrei, consegui ser, e há muito tempo pouco sei. Então, vou falar de 7 dinâmicas de consciência e ritos de passagem. E tem aqui uma citação do rabino Newton Bonder, que diz que a alma há de ser atrevida para poder gerar crescimento. O que me levou a pensar em 7 dinâmicas de consciência foi o texto de Santa Teresa d'Ávila, As Moradas do Castelo, no qual ela trabalha as etapas do desenvolvimento do seu processo reflexivo acerca das vivências sombrias que a povoaram, quando de sua vivência em busca de se saber, das tentações pelas quais passou, até sentir que se encaminhava para a certeza de estar se descobrindo numa condição de casamento ou de entrega imparcial, de coniúncio com Deus, e, fundamentalmente, que esse processo de busca implicava o conseguimento do autoconhecimento. E mais, que o processo se realizava em 7 etapas. A condição do autoconhecimento, relatado por Teresa d'Ávila, a par de conferir aos que o conseguem a inteireza da hominização, ou seja, tornarem-se mais e mais humanos, concorre para que a consciência de que, quanto mais humanos se fizerem, mais experimentarão a presença de criaturas dissociadas de si mesmos, as sombras que todos carregam, as mais sombrias, habitantes da psique de cada um, e que dificultam mais e mais o processo de individuação. Essa descoberta foi espetacular,
pois concorreu para eu compreender um enigma que me acompanhou por décadas. Entendi. Ao nos tornarmos unos com o self, nos faremos plenamente humanos, e atentei para a compreensão do grande paradoxo a mim apresentado na minha juventude. O enigma que me foi proposto, né, veio de uma doutora em filosofia e teologia, em aulas de religião, quando dos meus primeiros tempos de faculdade de medicina, quando essa irmã, essa doutora, me questionou com a seguinte pergunta: o que você entende por liberdade? E, na época, eu não consegui nenhuma resposta. Acho que falei alguma coisa assim, direito de ir e vir, e etc. E então, a freira me olhou com carinho e disse: liberdade é escolher Deus. E eu nunca mais voltei às aulas de religião, pois a resposta que ela me deu me pareceu absurda. Como liberdade é escolher Deus? Foram anos de vida, de análise, para, finalmente, 30 ou 40 anos depois, eu concluir que a freira tinha razão. Liberdade é escolher Deus, ou caminhar para o self, ou buscar a conjunção com o si mesmo. De outra parte, há muito tempo havia me ocorrido a ideia de que a chamada dinâmica de alteridade proposta por Beighton, e que eu passei na época a chamá-la de dinâmica do coração, tinha correlação com o quarto chakra. Pensei também que a dinâmica patriarcal tinha correlação com o terceiro chakra, ou solar. Inferi que a dinâmica matriarcal deveria ter correlação com o segundo chakra. Mas e o primeiro chakra? Foi então que o insight ocorreu quando do texto de Teresa d'Ávila sobre os 7 patamares para o conseguimento do autoconhecimento, e que traduzia um processo de transformação demandado pela própria natureza e que tinha sintonia profunda com a proposição de Jung denominado de processo de individuação. Mas eu tenho que lembrar também que um dia eu estava com o meu grupo de estudo e Ana Luísa me perguntou, em função de dinâmica de consciência, se eu achava que tinha mais que 4. E eu falei sim. E foi então que essas questões todas ocorreram no sentido de busca. E depois de toda essa reflexão, eu concluí que a primeira dinâmica, antes da chamada matriarcal, tinha correlação com o tempo gestacional. E passei a chamá-la de dinâmica urobórica. E então surgiu a ideia de 7 dinâmicas de consciência, que estão aqui apresentadas. A urobórica, sob a regência do arquétipo da natureza divina. A do feminino ou da grande mãe, sob a regência do arquétipo da deusa mãe. A do masculino ou do pai, sob a regência do arquétipo do Deus Pai. A do encontro, sob a regência do arquétipo da conjunção. Da comunicação, sob a regência do arquétipo do verbo encarnado. Da vidência ou antevisão de futuro, sob a regência do arquétipo da profecia. E da compreensão universal, sob a regência do arquétipo da totalidade. A conquista do processo de individuação e o alcançar o autoconhecimento como decorrência da conjunção com o self implica saber-se uno com ele. E será conseguido após a superação de desafios das várias dinâmicas, vividos nos vários ritos de passagem. Os desafios a serem superados referem-se às ofensas ou crimes cometidos segundo os referenciais respectivos dessas dinâmicas e de como nos conduzirmos diante deles.
E muitos são os ritos de passagem conjugados às diferentes dinâmicas de consciência, em função dos quais nos forjamos, marcando momentos de superação, transgressões, as nossas interdições, com o que atualizamos novos tempos de vida, novas dinâmicas de consciência, decorrentes de demandas intrínsecas da natureza. Para o novo tempo de vida acontecer, haveremos de morrer simbolicamente. Como consequência da superação desses momentos heróicos, adquirimos e incorporamos conhecimentos que até então não tínhamos, que nós não tínhamos competência para exercê-los, mas para os quais tínhamos demandas por atualizá-los. Ao mesmo tempo, desejos desconhecidos entram em cena, mobilizando novos comportamentos, em função dos quais ultrapassamos os obstáculos. Importante lembrar que qualquer vivência de abandono, de bullying, ou tudo quanto configure abuso físico e ou psíquico, permeando principalmente as dinâmicas primordiais de consciente, pertinentes aos respectivos ritos de passagem, essas agressões aceleram a emergência por alcançar as dinâmicas de consciência subsequentes. Isto é, aceleram o rito de passagem. Entretanto, a urgência para se assumir essas novas responsabilidades que se apresentam por imposição e nunca por escolha ou deliberação, elas não se consumam por completo, pois não há como a estruturação suficiente da psique se fazer para suportar os desvios, os desafios emergentes. Assim se dando, o indivíduo segue como que eternamente sobrecarregado. Quando o rito de passagem é acelerado por agressões, então a pessoa segue como se sobrecarregada, onerada por encargos que considera estafantes e aparentemente sem um motivo plausível ou, num momento ou outro qualquer, quadros expressos por patologias físicas e ou psíquicas emergem e regressões expressivas se apresentam, reconfigurando momentos passados em que os ritos de passagem posteriores foram ativados precocemente. A demanda para o relacionamento, sendo uma inerência da natureza, uma realidade primordial, arquetípica, ela está presente em todo ser humano, independentemente da deliberação consciente de caráter reflexivo. Desde a mais tenra idade, a criança precisa de presença e da interação com as figuras continentes. A demanda por relacionar-se é integrante da natureza das criaturas e tem a especificidade para transformar as criaturas em seres humanos. Se a demanda não se atualizar, a criatura não se faz humana por completo, tornando-se ao longo da vida alguém com conflitos em todas as relações por conta de suas carências de humanização. E ao longo da vida, essas pessoas vão experimentar incontáveis padrões de relacionamentos que agregarão novos referenciais às vivências humanizantes, como condições saudáveis ou patológicas, em decorrência dos traumas vividos nas fases mais primevas da vida. Como é o campo interacional das vivências humanizantes? Até há algumas décadas, e mesmo hoje nas pequenas cidades, as pessoas da mesma família, representadas por mãe, pai, avós, tios, primos e agregados, como os vizinhos,
Eles compunham um campo interacional de vivências, que eu chamo de humanizantes, no interior do qual a criança crescia acolhida como membro da grande família. As crianças encontravam, desde a mais tenra idade, um campo interacional de vivências humanizantes, composto por muitos rostos de crianças, adolescentes, adultos, idosos. A criança nunca era filho único, mas sempre tinha muitos avós, muitas tias, tios, primos, etc. Mas as vilas, ou as cidades onde cresciam, configuravam, a par de vivências humanizantes, algumas vezes também de abusos. Assim, esse campo interacional, como toda e qualquer realidade humana, podia ser depósito das mais terríveis perversões, como são os relatos que encontramos em nosso consultório. Ao longo dos anos e décadas, esse campo interacional foi se fragmentando. À medida que as cidades cresciam e se tornavam verticais, os núcleos familiares foram se reduzindo, chegando ao ponto de não mais sabermos sequer o nome dos nossos vizinhos de porta. O campo interacional de vivências humanizantes foram empobrecendo. E, sincronicamente, quer me parecer, os quadros de transtorno de pânico, ansiedade, a vida sem sentido, aumentaram significativamente. Assim, podemos inferir sobre a existência de vivências interrelacionais profundamente negativas estabelecidas entre as crianças e o campo no qual estão inseridas, por conta dessa realidade se fazer cada vez mais restrita. Mas, mais que tudo, os campos se tornaram empobrecidos de energia continente. As crianças, precocemente cuidadas por figuras substitutas, que muitas vezes forjam feridas que não cicatrizam e dificilmente serão reparadas ao longo da vida, ou mesmo ao longo de processos de análise. Quando a criança se sente apartada da relação, abandonada aos cuidados de outros, pode ser invadida por uma emoção atroz de medo, talvez porque ainda não se estruturou minimamente como ser humano, ainda não se sabe. O corpo está formado, mas a condição de como é sentir-se ou saber-se como ser humano ainda não lhe confere segurança para se sentir contida em si mesma, ou seja, sem o risco de desvanecer-se ou perder-se de si mesma. E essa forja ocorre precocemente, faltando algo que depende da relação com mãe, pai e do campo interacional humanizante, que fica extremamente empobrecido, a criança, ao se ver apartada do outro, que lhe confere humanidade, vive a situação povoada por um medo apavorante. Quando pai e mãe se afastam, a vivência primordial da criança, sentir-se contida, envelopada, envolvida pelo continente do útero reconfigurado, redunda numa realidade em que a criança deixa de ser ou de existir, como se ela se perdesse de si mesma. Ainda não estruturou consciência de si, não se sabe. O terror de ser abandonada não é propriamente do abandono, mas sim o medo de deixar de ser, ou a condição de se perder da possibilidade do vir a ser. É meu entender que, pelo fato dos seres humanos nascerem absolutamente imaturos, o colo, traduzido pelos braços maternos que envolvem o nascituro, por meses e meses, configura, no meu entender, um útero reconfigurado.
E quer me parecer que o fulcro da grande maioria dos quadros de incerteza, inseguranças, transtorno de pânico, decorre dessas carências de cuidados mais primários que concorrem para o estabelecimento da condição de fazer-se humana. Os seres se tornam cada vez mais humanos quanto maiores forem as experiências vividas, estruturadas em diferentes padrões de relacionamento. Porém, a estruturação de todos os padrões subsequentes estabelecidos com as diferentes situações com as quais os seres se deparam ao longo da vida, somente serão sustentadas se a mais primeira das vivências tiver sido suficientemente continente para estruturar embasamento para as que ocorrerão a posteriori. A estruturação da condição de humanizar-se, decorrente dos incontáveis casamentos, depende de como os primórdios foram estruturados. Carências decorrentes dessas vivências primordiais possivelmente irão comprometer a estruturação de novos padrões relacionais dos casamentos. Casamentos, entre aspas, obviamente, com irmãos, com colegas, com amigos, com os vários parceiros, sejam de conjugalidade, de trabalho, de sociedade. Assim, se a criatura não tiver uma saudável estruturação de primeira infância, penso eu, dificilmente vai se casar com um homem ou com uma mulher, mas possivelmente irá se casar com um pai, aspas, ou uma mãe, aspas. Por outro lado, conhecemos relatos sobre criaturas que, sob vivência de grande sofrimento, causadas por graves morbidades, criaturas essas que vieram para pouco tempo estar conosco, elas transcendem os ritos de passagem naturais e atualizam competências pertinentes a dinâmicas de consciência inauditas. Eu conheci uma pessoa que tinha mais ou menos 11 para 12 anos e estava com um quadro gravíssimo, acabou falecendo 1 ano e meio, pouco depois. E esse garoto, de repente, ele virou sábio. E eu recebia os vizinhos para aconselhar. Então, a sensação é de que, em função de gravidades, de patologias, de doenças, existe a possibilidade de atualizar dinâmicas de consciência que não têm a ver com a idade da pessoa. E essas vivências não para que essas criaturas autoridade. Então, nós vamos falar agora de ritos de passagem. Não? O meu entendimento é que os ritos de passagem fundamentais são 7, como são as dinâmicas de consciência. Que todo rito de passagem tem um caráter dramático, povoado sempre pelas vivências de vida, morte e renascimento, e expressam a condição de que, sem o morrer, não há como o nascer para a totalidade plena. Os ritos são precedidos pela morte, sucedidos pelo novo tempo de vida. Para realizá-lo, haverá perdas e enfrentamentos dos desafios. Para cada rito vivido, novos padrões de consciência se atualizam. Os ritos implicam sair da singularidade e viver novos padrões relacionais. O rito implica abdicar da conformidade de uma dinâmica de consciência, optar pelo desafio de um novo rito de passagem e partir para a aquisição de outro padrão de consciência, sem que os anteriores padrões deixem de estar presentes em todos os seres humanos. Isso significa, apesar de sermos adultos,
Ainda carregamos uma criança, um adolescente, um jovem, um recém-casado, como carregamos uma avó, um avô, neto, dentro de todos nós. Todo rito demanda responsabilidade pelas mudanças conquistadas. E todo rito sempre pode anunciar a antevisão de um futuro diferente do provável. Essa situação de ter um futuro diferente do provável, eu entendo como sendo assim fenomenal e extremamente importante. São momentos de vida em que eu escolho tomar atitudes que realmente vai fazer com que o meu futuro mude. E depois eu vou falar mais tarde que eu penso que o processo de individuação é uma sequência de opções, de escolhas, em que eu opto por um futuro diferente do provável neurótico, para um futuro possível. O primeiro rito de passagem retrata a primeira dinâmica de consciência. Ocorre quando da concepção da nova vida. Configura a primeira vivência de morte e renascimento. Eis que um espermatozoide e um óvulo se congregam e se fundem. Ambos abdicam da individualidade para que a vida aconteça. Simbolicamente, ambos morrem para forjarem um ovo ou zigoto, ou seja, o protótipo do novo ser. A morte é necessária para fazer vida. A conjunção de dois origina o uno. Ao se fundirem, a grandiosidade do desconhecido se apresenta. Uma sabedoria inaudita acontece quando um e o outro abdicam da própria identidade para se tornarem uno, e somente assim a sabedoria da natureza se atualiza. Ao se fazerem uno, se dividem em dois, depois em 4, 8, 16, e assim sucessivamente, até que parte desta mórula, ou seja, parte deste agregado de células, supostamente idênticas, uma vez que decorrem de uma única célula primordial, que é o ovo, instância essa cuja regência desconhecemos, por que acontece isso, determina que parte dessa mórula formará o saco amniótico, dentro do qual o futuro embrião se desenvolverá, e se forjará a placenta para alimentar o futuro ser em gestação. As demais células se compõem imageticamente como um corpo urobórico, com o que cada agrupamento celular, de per si, dará origem aos incontáveis componentes do futuro ser humano. Boca e ânus se separam, a uroboro se abre, se alonga, a protuberância da cabeça emerge, a coluna se forja, os apêndices, braços e pernas despontam e todos os órgãos acontecem. Ao final de 10 semanas, o embrião estará absolutamente completo. E nas próximas 30 semanas, dando continuidade a esse processo fenomenal, no qual transformações ímpares ocorrem, fazendo a vida acontecer, um novo ser se forja, único como nenhum outro. Passa a se chamar feto. E, finalmente, após um período total de 38 a 40 semanas, estará pronto para nascer, apesar de, diferentemente dos demais mamíferos, não primatas, sem autonomia para locomover-se ou buscar alimento. A dinâmica de consciência que permeia esse tempo de vida, denomino-o como dinâmica urobórica, sob a regência da divindade natureza. A dinâmica urobórica, pertinente ao período intrauterino, durante o qual o milagre da vida acontece, reflete uma complexidade sublime da natureza, expressa por metamorfoses espetaculares, sob a regência de competências inerentes à célula primordial,
fonte de possibilidades não inteligíveis, mas profundamente inteligente, direcionada para um propósito único, fazer a vida acontecer. A dinâmica urobórica, expressão ímpar do self, prepara o ser em gestação para tornar-se no futuro consciente de si mesmo e de sua relação com os demais, fazendo-se humano. A Ouroboros, em sendo uma referência à criação do universo, representa um tempo em que o embrião estrutura todas as suas competências, como também estrutura sua primeira dinâmica de consciência. Essa dinâmica de consciência confere ao embrião a condição dele sentir-se como entidade una com o self, mas ainda sem ainda saber-se em sua condição reflexiva, como criatura ímpar. A consciência urobórica estrutura-se, pois, incorpora-se de atributos decorrentes de transformações embrionárias que forjam dispositivos mnemônicos com o que o feto passa a saber-se como criatura que experimenta sons, luminosidades, sente, não? Esses dispositivos mnemônicos darão competência ao futuro nascituro para reconhecer a frequência cardíaca da mãe quando colocado sobre o tórax dela, reconhecer o timbre de voz da mãe e chorar com o mesmo repertório musical da voz materna, de tal maneira que a mãe possa reconhecer e saber quando o choro é de fome ou de dor ou de outro desconforto. Ao assim se fazer, integra em sua natureza a condição de, para tornar-se humano, é fundamental ter o outro, e, para tanto, é necessário fazer vínculo. A dinâmica urobórica retrata a condição do contido e do continente serem unos, e sua dependência com o outro corpo gestante é total, sem o que a vida não se consuma. O ser nasce porque alguém o gestou, suportou, fez a vida acontecer. Todo o desenvolvimento do ser humano e de suas dinâmicas de consciência implicam a reflexão de quanto cada um de nós precisa do outro para ser, sem o que a vida não se faz. O ser em gestação sabe-se acolhido, sem o que nunca desenvolveria competência para acolher o outro em si mesmo, que é a meta do processo de individuação. A dinâmica urobórica pede que o acolhimento aconteça para que o corpo gestante aceite o diferente em si, constatando ser ele, corpo gestante, o receptáculo da sacralidade da existência. Quando o corpo gestante não acolhe o gestado, concorre para o rompimento da unidade original, com o que não haverá possibilidade de manutenção do processo que compõe a vida do novo ser em gestação. A dinâmica urobórica certamente se faz sob a regência de uma condição arquetípica que proponho seja creditada ao arquétipo da natureza divina, realidade primordial portadora de todas as competências frutificadoras da vida e da morte. O crime, ofensa e injúria, quando cometido sob a vigência da dinâmica urobórica, no meu entender, pede que o acolhimento aconteça para que o corpo gestante aceite o diferente em si, constatando ser ele, corpo gestante, o receptáculo da sacralidade da existência, sem o que a vida corre perigo. Quando o corpo gestante não acolhe o gestado, concorre para o rompimento da unidade original, sem o que não haverá possibilidade de manutenção do processo que compõe o novo ser.
Então, a primeira dinâmica, bem como o primeiro rito de passagem, traduzem-se e ocupam-se com a origem e a manutenção da vida. O segundo rito de passagem e a emergência da segunda dinâmica de consciência vai acontecer. Estando o feto pronto para o seu próximo desafio, haverá de submeter-se simbólica e literalmente ao seu segundo rito de passagem, e como tal, por uma nova vivência de morte. Atravessar o conduto vaginal e, após dar nascimento à cabeça, a escápula se contorce, o tórax passa a ser massageado para acordar os pulmões, os batimentos cardíacos se aceleram, emerge o abdômen. O segundo rito de passagem acontece como o nascer para a luz. E até algumas décadas atrás, o nascimento ocorria mais natural e necessariamente por via baixa, com o que o feto precisava atravessar o estreito canal vaginal por onde coubesse a cabeça, e para que a escápula atravessasse esse conduto, necessitava de malabarismos intensos, seguido por um tórax com suas costelas que também se retorciam e se massageavam, e assim os pulmões são ativados, cumprindo sua função de sobrevida, ou seja, respirar. Após o segundo rito de passagem, a criaturinha vive o colo protetor sob a tutela da segunda dinâmica de consciência, que denomino como do feminino ou da deusa-mãe, amplamente estudado pela psicologia analítica sob a denominação de matriarcal. O nascituro se desenvolve, natural e simbolicamente, no colo da mãe e pai e outros, alimentado, aconchegado, acarinhado, atualiza a linguagem, bem como competência para andar somente sobre duas patas, liberando as mãos que, com seus movimentos, concorrerão para múltiplos estímulos cerebrais acontecerem, continuamente se vendo refletido nos olhos e faces de suas figuras protetoras. A dinâmica de consciência presente é a do feminino, ou da grande mãe, sob a regência do arquétipo da deusa-mãe. A vivência do colo protetor traduz a concomitância do complemento do tempo gestacional intrauterino com os primeiros ritos do processo de hominização. O nascituro, por conta da postura bípede das humanas, que tiveram tanto a largura do quadril como do túnel por onde se forma o conduto vaginal diminuídos, bem como das transformações ativadas decorrentes do processo de deambulação e da postura ereta, nasce imaturo para a própria sobrevivência. Assim, suponho, os primeiros anos de vida, os primeiros tempos de vida extrauterina, configuram o que há de mais fundamental para a estruturação de uma criatura saudavelmente humana. Nesses primeiros tempos de vida, o útero se reinventa nos braços que envolvem o recém-nato. A par da placenta se fazer representada simbolicamente pelo seio que alimenta, mobilizando as demandas mais primordiais de sobrevivência. O nascituro é instado a acolher o seio e o movimento oral de sugar atualiza-se de imediato. A par dessa condição, tanto no sentido fisiológico quanto psicológico, a interação dos olhares decorrentes das faces recíprocas que se encontram, mãe ou substituta e a criança, constroem-se os primeiros estágios da relação vinculante que gera humanização, forja evidente e decorrente da certeza de estar sendo cuidado de que e aidós, ou seja, com justiça e adequação, recebendo do cuidador
cuidadora, o que a criança tem de melhor, o que a pessoa tem de melhor, com o que a emergência do vínculo concreto se faz. Esses cuidados são fundamentais para a forja da inerência humanizante da criatura, ou seja, nascemos como criaturas e estruturamos nossa condição humana na interação decorrente dos cuidados do útero reinventado pelas mãos, colo da mãe, pai e cuidadores. O útero reinventado, bem como todos os cuidados desse tempo de dinâmica da grande mãe, configuram um limite físico, emocional entre as figuras continentes e a criança, e vive um continente limitante de caráter físico que tem a finalidade protetora para a integridade física e emocional. Essa dinâmica retrata a instauração do encontro eu-outro, sem consciência reflexiva, óbvio, por parte do nascituro de quem é o outro e de quem é o eu. Todavia, à medida que os vários outros se diversificam, o eu se estrutura, a relação deixa de ser de exclusividade, mas sempre na dependência com o outro. Na dinâmica da deusa mãe, a vida é sempre soberana. O limite físico é imposto pelas figuras humanizantes. Na dinâmica seguinte, haverá de viver a condição de ter e de submeter-se a um limite verbal, psicoemocional, tão imperiosamente necessário para a estruturação saudável da personalidade. O limite também é imposto, mas é verbalizado e estabelece a assimetria do poder ao qual a criança aprende a se render. É meu entender que as 7 dinâmicas de consciência presentes desde todo sempre na natureza do ser podem se atualizar concomitantemente, porém com diferentes padrões e diferentes intensidades. É aquela coisa de que a pessoa é um adolescente e tem vislumbres, ou uma criança, às vezes a criança tem uns atos que mostram uma sabedoria que você pergunta, de onde saiu isso? Onde que ela aprendeu? Não? Tem sabedorias que são ininteligíveis para aquela idade, demandas. Então, me parece que instâncias dessas dinâmicas de consciência que parece ter um desenvolvimento sequencial, elas estão todas presentes e algumas vezes elas emergem. E a gente se assusta com o que os nossos filhos falam e os nossos netos também. Acho que a gente adquire uma competência para ouvir isso mais de neto e se assusta com a sabedoria que eles carregam. A segunda dinâmica denomina-a como feminino ou da deusa mãe, amplamente estudada pela psicologia analítica sob a denominação de matriarcal, correlacionada ao chakra da sexualidade. A dinâmica do feminino, sob a regência da deusa mãe, retrata a instauração do encontro eu-outro, também sem consciência reflexiva de quem é o eu, de quem é o outro. A finalidade princípio é a manutenção da espécie. A descoberta dos prazeres decorrentes da sexualidade, a par do estabelecimento dos cuidados com o concepto, são inerências dessa dinâmica. À medida que os vários outros se diversificam, o eu se estrutura, a relação deixa de ser de exclusividade, mas sempre na interdependência com o outro. Na dinâmica da deusa mãe, volto a dizer, a vida é sempre soberana. O tempo do colo e dos primeiros tempos de vida condiz com o caráter da dinâmica de consciência em que predominam as vivências do feminino. Todavia, estruturas de interação masculina
inerentes à natureza entram em cena, com o que a criança vai sendo convidada a atualizar o controle dos esfincteres, a fazer uso das mãos para segurar a mamadeira por si mesma, ou seja, paulatinamente adquire autonomia para sair do ninho e enfrentar o mundo coletivo. A criança aprende o sentido das palavras, dos interditos, dos limites físicos, constata a simetria do poder, para os quais precisará exercer-se por atitudes pertinentes à dinâmica do masculino, a dinâmica seguinte. A par disso, descobre o encanto de brincadeiras com o outro, especialmente com alguns em que a sintonia prevalece. Perde-se o colo continente, ou melhor, abdica-se dele, vivendo esse momento simbolicamente como morrer. O crime, ofensa, injúria cometido nessa dinâmica pede vingança contra o ofensor ou seus familiares. É interessante atentar para o quanto é revoltante qualquer ser humano, como todos nós, sente quando vê uma criança sendo agredida. E assim se dará, pois essa dinâmica ela está sob a vigência das fúrias, deusas da vingança do sangue parental derramado, e exigem morte seja paga com morte, dá vontade de pegar o outro e trucidar. O segundo rito de passagem implica a emergência da segunda dinâmica de consciência e traduz e se ocupa com a manutenção da espécie. A terceira dinâmica, denominada do masculino ou do Deus Pai, denominada patriarcal, amplamente estudada pela psicologia analítica, correlacionada ao terceiro chakra solar, representa a expressão dos tempos de conquista de território e submissão dos conquistados. A discriminação entre o eu e o outro se estabelece e os princípios alicerçantes que regem a relação compõem o código, com discriminação do que pode e do que não pode. A relação é assimétrica, o exercício do poder se estabelece entre os partícipes e a ordem é estabelecida. Na terceira dinâmica, os cânones do Estado de Direito são estabelecidos, a vida torna-se soberana somente dentro da tribo ou do clã. Então, o terceiro rito de passagem entra em cena e o medo emerge, muitas vezes, de intensidade assustadora. O medo desse tempo decorre, provavelmente, de um padrão de consciência em que os primórdios do processo reflexivo estão se consumando, estão se fazendo. Então, é um deparar-se com o limite do tempo, com o limite da vida, do dia, da descoberta literal da morte, das frustrações, do não impeditivo, quando então os desafios das primeiras atividades de caráter reflexivo entram em cena. Ler, escrever, tocar um instrumento musical, respeitar limites, cumprir tarefas, obedecer às ordens, configuram realidades assustadoras, necessariamente impositivas, bem como imprescindíveis à estruturação de relacionamentos assimétricos. O pior de todos os medos, e talvez nesse momento da vida, quando se vive o terceiro rito de passagem e os prenúncios de uma consciência reflexiva emergem, o medo da solidão, da perda, de ficar sozinho são mais que assustadores. O medo de estar sozinho, desamparado ou perdido de si mesmo explodem, porque a natureza mais profunda nos diz que somente somos quando em relação. A vivência é que fora da relação não somos. Ao longo da vida, todos os seres irão buscar parcerias, casamentos, vínculos,
sociedades, relações, todos se buscam e sentem que se constroem ou se fazem humanos em função das relações. Sem a relação, o ser não é. Nesse tempo da terceira dinâmica, é tempo do masculino, da discriminação, da assimetria do poder. É tempo de sair do ninho familiar, sair do colo, para entrar simbolicamente no reino da regra, da ordem, da norma, do cumprimento das tarefas, no reino do coletivo, das obrigações e dos deveres. É tempo da dinâmica do masculino ou do pai, sob a regência do arquétipo do Deus Pai. Em grande parte da vida, as relações são concretas, objetivas. Todavia, as relações tendem a se tornar subjetivas, simbólicas, povoadas pelas memórias de todos os casamentos vividos ao longo do caminho e iluminadas pelos casamentos interiores com todos os outros que são incorporados em função da elaboração das próprias e as mais sombrias, com o que se realiza o maior e o melhor de todos os casamentos, ou seja, consigo mesmo, com o self. Isto é, nós vamos nos casando simbolicamente com todos os outros que estão incorporados. Quando assim se der, as criaturas se tornam o que são para deixarem de ser o que sabem. Há anos, como ainda hoje acontece nas pequenas cidades, esta separação da pequena família para o grande coletivo acontecia nas ruas, com os vizinhos do bem e do mal. Hoje, acontece cada vez mais precocemente com a ida às escolas pré-primárias, quando a criança é inserida muito mais cedo no reino do grande universo coletivo. No tempo do terceiro rito de passagem, a instituição da terceira dinâmica de consciência confirma que os cânones do Estado de Direito são estabelecidos e que a vida torna-se soberana somente dentro da tribo. O crime, ofensa, injúria, quando cometidos sob a regência da dinâmica patriarcal, pede justiça contra o ofensor, a qual justiça será exercida pelo Estado de Direito, estabelecido pelos códigos, pelos cânones dos códigos morais da comunidade. O terceiro rito de passagem realiza-se sob a dinâmica de consciência de caráter patriarcal, com a regência do Deus Pai, traduz e se ocupa com a implantação do código. O quarto rito de passagem se apresenta mobilizado, desencadeado e atualizado em função das grandes transformações neuroendócrinas. É a adolescência plena, com sua quase intimação de se olhar para o outro, diferente de si, e com ele interagir de forma inédita. O conflito decorrente das demandas imperiosas pelas vivências de sexualidade, concomitante às demandas da coabitação carnal que emergem assustadoramente. O quarto rito de passagem é o mais desafiador até então vivido. Demanda que meninos e meninas sejam preparados para se tornarem adultos e, para tanto, enfrentarem desafios aterradores. O herói-heroína profundamente mobilizado acontece para todos. O primeiro estágio se traduz por sair da tutela familiar de pai e mãe, deixar de ser filho, filha. Entretanto, as demandas de emergência de autonomia do adolescente não coincidem com os pressupostos de aceitação dos pais, os quais, defasados algumas vezes por quase 2 gerações, entendem que a autonomia significa competência para responder por sua própria sobrevivência.
Nos pressupostos da nossa sociedade atual, os adolescentes não são trabalhados para cumprir ritos de passagem, como suportar a dor, caçar um animal selvagem, enfrentar o medo de dormir no território sagrado dos mortos, tal como os integrantes dos povos chamados selvagens, que determinam essas tarefas para serem cumpridas. Porém, no sentido mítico-simbólico, tanto para o universo masculino quanto para o feminino, a ativação do herói-heroína acontece como demanda da própria natureza. Quer me parecer que em nossa sociedade, no sentido de classe média, a passagem pelos ritos de adolescência para a adultícia foram restringidos exclusivamente para os domínios do intelectivo, como, por exemplo, de conseguir passar no vestibular. Porém, o tempo da juventude aumentou nas classes sociais mais abastadas. O chamado jovem, apesar de ter a idade de adulto pleno, mantém-se na casa dos pais, usufruindo das benesses do cotidiano, sem ônus econômico qualquer, desfrutando das acomodações, alimentos, limpeza, roupa lavada, ou seja, tudo absolutamente sem custos econômicos. Desfrutarem das benesses para as quais ainda não têm competência para custear. Para o universo feminino, com suas heroínas ativadas, o enfrentamento das tarefas que levam à introspecção, elas são explicitadas de forma magnífica pelo mito de Eros e Psique. As tarefas que explicitam com riqueza de detalhes a estruturação de como se forja uma natureza mais profunda no feminino da mulher, implica separar as sementes misturadas, ou seja, reconhecer os grãos da própria constituição e adquirir discriminação. Descobrir como evitar o confronto com a força bruta, incorporando-se de paciência e lucidez para conseguir o resultado almejado. Confiar que a presença do sagrado se fará para conquistar a água da origem. E render-se à sabedoria da edificação de um processo reflexivo que instrui sobre como entrar e sair do reino da morte. Que reino da morte é esse, não? Assim, ao adentrar simbolicamente o reino da morte, deverá atentar para não ser enredada com as demandas de outros, com escolhas que não são suas, quais sejam. No mito de Eros e Psique, a mão que pede ajuda, o borriqueiro coxo, as tecedeiras, com o que, ao retornar, a criatura feminina voltará como mulher adulta, plena de feminino, reconhecendo-se e, assim se sabendo, ousando abrir a caixinha do pote da beleza, sedução, envolvência. O mito expressa com sabedoria, como é deixar de ser uma menina e transformar-se numa mulher. Realidade essa que enseja a concomitância do nascimento e emergência do homem adulto expresso na personagem Eros, que surge para arrebatar Psique. Há de convir que muitas são as meninas mulheres ocupadas em se fazerem diante dos meninos homens como autônomas, independentes, e algumas vezes parece que não sabem mais como serem criaturas femininas, como se o ser feminino fosse ser dependente, submisso, etc. A natureza desse ser feminino, expresso no mito de Eros e Psique, quando do retorno da jovenzinha do Hades, carregando a caixinha com o creme da beleza. Então, esse feminino vem e a Psique assume a demanda de querer manter-se bela, característica própria da sua natureza, mas que ela
no mito, abominava por afastá-la das pessoas, principalmente dos homens. Ao retornar do reino dos mortos, simbolicamente ao deixar sua meninice para transformar o limiar do rito de passagem, descobre que deseja ser mulher, ou seja, deseja ser bonita, sensual, feminina, necessitada da presença, complementação de um masculino. E assim abre a caixinha, e ao se tornar mulher, viabiliza a possibilidade de Eros também se fazer homem. O Eros sai da dependência da figura da mãe Afrodite e referencia-se com a expressão maior do masculino Zeus, e assim, incorporado, resgata Psique. Esse tempo da adolescência para tornar-se um ser adulto são tempos de concomitância de vivências ambivalentes, como introversão, extroversão, atividade e passividade, aceitar desafios e evitação, responsabilidade e inconsequência, contestar, submeter-se e tantas outras ambivalências avolumando os conflitos. Tanto os meninos quanto as meninas estão submetidos, simbolicamente, à emergência do herói, tanto quanto da heroína, pois ambos representam lutas que darão abertura para a emergência dos arquétipos de ânima e ânimos. No sentido mítico, nesse momento, entram em cena os mais significativos mitos de criação, com a emergência das mais profundas questões sobre a realidade do ser humano. Quem sou eu? Por que estou aqui? Qual o propósito da minha existência? Como aceitar a responsabilidade por tudo quanto faço? Essas questões foram formuladas por filósofos de todos os tempos, sendo que a quarta questão, como aceitar a responsabilidade por tudo quanto faço, somente emergiu com Kant, no século XVIII. Ou seja, qual a responsabilidade, a minha, diante dos acontecimentos. Há de convir que essas questões, conscientes ou não, implicam o peso atroz da responsabilidade e da culpa por tudo quanto der de errado. De um lado, o herói, tanto quanto a heroína, não querem abandonar o espaço da vida, da velocidade, das contestações, da autonomia, infrações, drogas. De outra parte, ânimos se apresentam com atitudes profundamente sui generis, com demandas para estabelecer relacionamentos de companheirismo. Mas os conflitos decorrentes dessas brigas autorreflexivas primordiais redundam, muitas vezes, em mortes literais. Dos ritos de passagem, inegavelmente, esse momento é o mais complexo, pois pede a morte da inocência, a implantação da lucidez, da responsabilidade e, fundamentalmente, do encontro com o outro que pensa, sente, age de forma diferente, mas que atrai, fascina, convida para estar junto. O herói-heroína ativado pede timé, isto é, pede reconhecimento por seus feitos, mas, ao mesmo tempo, não quer deixar a sua intrepidez. Objetivamente, as vivências de morte expressivas nos ritos de passagem têm um sentido simbólico. A par disso, na emergência da adultícia, o peso da reflexão enlouquece. O fato da quarta questão, né, qual é a minha responsabilidade diante de tudo quanto acontece comigo, eu faço, o fato dela ser tão recente na história é um alerta para a constatação de que a consciência da responsabilidade sobre o que sou e o que faço
ainda ser um fenômeno em fase de elaboração coletiva. O coletivo, muitas vezes, ainda espera salvadores da pátria, ignora que atribuir ao Estado a responsabilidade pela própria sobrevivência e não se tornar adulto, ignora que estamos destruindo o planeta e aceitam, muitas vezes, que o locupletar-se com o dinheiro do outro é regra. Então, o entendimento, certamente, de todos nós é que as mudanças individuais são mais céleres que as coletivas. As coletivas demoram muito mais tempo para acontecer. Histórica e simbolicamente, o coletivo, no meu entender, vive um rito de passagem da adolescência para a adultícia, em que é iminente assumir a responsabilidade por tudo quanto acontece na própria vida, na família, com os filhos, no trabalho, no país, na terra. A quarta dinâmica traduz o encontro entre as pessoas e implica o estabelecimento de uma relação de paridade entre o eu e o outro, segundo o referencial anímico ou fraterno, e reconhecimento das diferenças entre os pares, mesmo como dos mesmos direitos prevalentes para todos. Está relacionado ao quarto chakra, o cardíaco, descrita por Baito como de alteridade e por mim mesma como dinâmica do encontro. Na quarta dinâmica, instaura-se plenamente o processo reflexivo de consciência, com a discriminação do um e do outro como seres diferentes, mas com direitos inalienáveis. A vida é soberana dentro da tribo como fora dela. A relação simbólica estabelecida pela quarta dinâmica será sempre de lealdade e fidelidade para com o outro. Dessa forma, crime nessa dinâmica configura traição a esse binômio que compõe a relação simétrica entre um e o outro, diferentes entre si. O crime, ofensa, injúria, quando cometido sob a vigência da dinâmica do encontro, pede ao ofensor reconhecimento pela ação praticada e assumir a responsabilidade pelo ato cometido. A condição de reconhecer e confessar a ação, assumindo a responsabilidade pela mesma, reclama por um caráter público. Faz-se realidade como decorrência do diálogo estabelecido entre o réu e o ofendido, entre o réu e o parente mais próximo da vítima. O reconhecimento público pela responsabilidade do cometimento da injúria contra o ofendido apazigua o psiquismo da vítima e ou do familiar. Essa condição de reconhecimento e responsabilidade não exclui o exercício da justiça pelo fórum do Estado. Todavia, esse exercício somente deverá se fazer desde que haja anuência entre os pares envolvidos, ou seja, entre vítima e feitor. Há de convir, todavia, que as demandas de vingança estarão sempre presentes na psique, porém, nem sempre de forma explícita. Fundamental se faz o estabelecimento da consciência de ser a demanda da vingança uma realidade primordial, arquetípica, presente em todos os seres humanos. Esse é um assunto que está descrito de uma maneira fenomenal na terceira peça da Orestia, de autoria do Ésquilo, que é uma tragédia grega, em que, depois do julgamento de Orestes, presidido pela deusa Atena, em que ele é absolvido, e as fúrias que estão enfurecidas, e se elas
elas ameaçam sair da cidade. Athéna, com a sua competência de chamá-las, convoca-as e as convida para permanecer na cidade, sem o que, isto é, que as fúrias, que são expressões da vingança, precisam ficar no campo da consciência, precisam ficar na cidade para que a justiça realmente seja realizada. Ou seja, se aqueles que assumem a condição de justiça diante do outro não tiver a consciência da vingança na própria consciência, vão fazer uma justiça menor, porque podem, ao invés de julgar adequadamente, vingar-se do outro. Então, é fundamental que eu tenha consciência da vingança como uma realidade primordial para que realmente o exercício da justiça aconteça. E nessa dinâmica do coração, dinâmica de alteridade, o que se propõe para essa realidade é o exercício do perdão. A condição de nos exercermos pelo perdão nos atos de injúria implica uma relação entre o ofensor e o ofendido, na qual o reconhecimento e a responsabilidade já se estabeleceram. O perdão, quando bem exercido, é um fenômeno que decorre de uma certeza oriunda das profundezas do ser. O perdão não é uma atitude egóica, mas é do self, e reclama por reciprocidade entre o ofensor e o ofendido, entre o ofendido e o ofensor. O exercício do perdão restaurativo das relações, condição histórica proposta por Nelson Mandela, na promoção de uma política de reconciliação nacional na África do Sul, decorre do pressuposto filosófico do exercício do Ubuntu. Mas, mais que tudo, o exercício do perdão implica saber-se uno com a comunidade. Ubuntu é uma filosofia africana cujo significado se refere à humanidade com os outros. É um conceito amplo sobre a essência do ser humano e a forma como se comporta em sociedade. Para os africanos, o Ubuntu é a capacidade humana de compreender, aceitar e tratar o outro, ideia semelhante à do amor ao próximo. E nesse momento atual, né, como nós estamos necessitados dessa realidade. Ubuntu significa generosidade, solidariedade, compaixão com os necessitados e o desejo sincero de felicidade e harmonia entre os homens. O quarto rito de passagem pede o exercício da dinâmica da consciência do encontro sob a regência do arquétipo da conjunção e se ocupa da consumação da paridade. Então, entramos no quinto rito de passagem, que reclama, no meu entender, não, pela conjugalidade com o que é a convivência com o outro diferente de si, demanda o exercício pleno da comunicação. É tempo de parcerias, de troca de ideias, de informações, de sentimentos, tempo de decisões comuns entre parceiros, entre sócios, entre amigos, tempo de deliberações sobre como estruturar o núcleo familiar. É tempo de manutenção da própria espécie, de firmar-se profissionalmente, de conviver e tornar-se socialmente responsável por si mesmo, pela família, pela sociedade, pela terra onde se vive. O quinto rito de passagem implica diálogos e comunicação com o outro, implica integridade de propósitos e coerência de valores, implica fidelidade e lealdade para consigo mesmo e com os demais. O quinto rito de passagem implica o mais pleno exercício
das virtudes dispensadas por Zeus às criaturas, quais sejam dike e aidós, ou seja, justiça plena para com o outro e fazer para o outro o melhor de si. Essas virtudes demandam necessariamente estar em relação com o outro e somente assim nos fazemos realmente seres humanos. Piaget-Solier, no seu texto Meta-análise, propõe que os primeiros tempos de vida, o ser humano considera o outro como propriedade sua e implica um relacionamento amoroso de caráter antropofágico, sabe? É meu amigo, meu filho, meu marido, minha mulher e etc. O segundo tempo de relacionamento afetivo se traduz por um relacionamento amoroso do tipo caritas, ou seja, implica cuidar do outro pelo outro, mas ainda dependendo de reconhecimento pelo outro. E somente no terceiro tempo, segundo Piaget-Solier, viabiliza-se o amor do ágape, sagrado, com o ocupar-se do outro, mesmo que o outro não saiba ou não reconheça estar sendo cuidado. Interessante que esse terceiro tempo de relacionamento é a mesma proposição que existe na mítica hindu sobre o que é a retuação. É ocupar-se do outro e fazer o melhor para o outro, mesmo que o outro não reconheça. A comunicação, quando exercida de forma criativa, no meu entender, pede congruência entre o que se fala e o que se faz, bem como complacência para com o outro, que ainda não atingiu esse patamar de compreensão. Quando exercida em sua plenitude maior, a voz do emitente terá competência para vibrar em sintonia com o outro, criando ressonâncias de apaziguamento. Assim, manter-se na integridade de propósitos representa um desafio enlouquecedor, pois a tentação por proveitos escusos se faz com muita frequência. A dinâmica da comunicação necessita ouvir o que o outro fala, incorporando-se desse referencial e fazendo dele instância sua, estruturando-se como decorrência do casamento de suas próprias ideias, falas, pensamentos com as ideias, falas e proposições do outro. A dinâmica de comunicação pede para lutar pela implantação de realidades decorrentes do casamento de suas próprias demandas com as do outro. Quando, então, não vai haver mais a demanda do outro e a minha, vai ser a nossa. A dinâmica da comunicação pede que concebamos com o outro filhos dessa transubstanciação. A dinâmica da comunicação implica a elaboração do mais severo dos 7 pecados capitais, qual seja a arrogância de supor-se douto criador de soluções. Na realidade, somos todos vasos continentes do grande universo do inconsciente coletivo, expressão junguiana para traduzir o campo acássico, fonte da sabedoria que aguarda que façamos as perguntas para respostas que já estão à nossa espera. A quinta dinâmica correlacionada ao quinto chakra laríngeo, chamei de comunicação ou do verbo, pelo qual nos tornaremos competentes para falar e ouvir, compreendendo a todos e sendo por todos ouvidos e compreendidos, talvez de forma independente do idioma de expressão, uma vez que o entendimento e a compreensão se farão muito mais pela sintonia vibratória e harmônica entre os seres. Não será significativo o que se fala, mas sim o que se comunica pela vibração de sons emitidos e recebidos. A palavra ou qualquer outro tipo de comunicação passam a ter uma competência de cura. A comunicação, quando exercida de forma criativa, pedirá congruência entre o que se fala e o que se faz, como complacência para com o outro que ainda não atingiu esse nível. Quando exercida em sua plenitude maior, não só corresponderá à compreensão do comunicado,
mas também a comunicação da voz emitente terá competência para criar uma sintonia com o outro, uma sintonia vibratória, criando ressonâncias de apaziguamento. O dom da fala, instrumento da dinâmica de comunicação, confere ao ser humano um poder assustador, um poder de convencimento, de arrebatar plateias, de despertar no coletivo o senso da justiça, a demanda pelo empoderamento, a convicção da responsabilidade, de querer ser a solução e fazer as mudanças necessárias para o coletivo. O dom da palavra é uma dádiva quando exercida com discriminação de propósitos, que visem o bem-estar geral, se for proferida sobre os alicerces da ética e usada para acordar o herói adormecido. A palavra promove mudanças que a guerra não conquista, alcança profundezas nos escaninhos da psique que nem a ameaça da morte abala, propõe desafios amedrontadores que a alma aceita com tranquilidade. No sentido simbólico, o dom da palavra está explicitado, por exemplo, nos relatos de As Mil e Uma Noites, em função da atitude de Sherazade para com o sultão, bem como da arte maior da heroína em contar histórias. A palavra é um dom que pode promover ações construtivas, como pode demover esperanças de transformação. A palavra acolhe como destrói, apacenta como instiga a fúria, envolve enquanto continente como invade, como se fora um estupro, assustadoramente violento, causando feridas incuráveis, ofendendo a dignidade, mobilizando a vergonha. O dom da palavra tem o seu caminho mais espinhoso quando se ocupa em dizer o que o outro precisa ouvir e o não dizer o que o outro gostaria de ouvir. Este, suponha, seja o maior desafio para os que se exercem como avatares de um tempo novo, que se apresentam como propositores de milagres transformadores a serem realizados ou desafios instigantes a serem vencidos. Então, o dom da palavra se apresenta com a competência mais assustadora para tornar-se propensa a um desenvolvimento sombrio. A pessoa que se exerce pela dinâmica da comunicação, por seus aspectos sombrios, constata o quanto tem de competência para atrair adeptos e defensores. Como decorrência, tendo suas demandas narcísicas satisfeitas pela devolutiva dos seguidores, poderá passar a apregoar soluções de caráter populista em que, como exemplo, os direitos pelo usufruto da dependência monetária por trabalhos não executados tornam-se a regra. Assim, manter-se na integridade de propósitos representa um desafio enlouquecedor, pois a tentação por proveitos escusos se faz presente com muita frequência. O uso abusivo da dinâmica da comunicação mobiliza, em grande parte das pessoas, o que cada um tem de demanda pelo paraíso perdido, ou seja, manter-se como um eterno puer alimentado pelas regalias de um Estado ao qual tenha sido atribuído a condição de ser um eterno provedor. A comunicação também pode carregar-se da intencionalidade de seduzir, envolver, enganar. Quando a palavra do comunicador se encontra povoada de persuasão e convencimentos, certamente precisa do casamento entre a fala emitida com o ouvido que escuta. Mas, para tanto, é necessário que tanto quem fala como quem escuta estejam ambos povoados pelas demandas de ganhos secundários. A dinâmica de comunicação, quando exercida segundo o contexto anterior, configura comportamento criminoso, ofensivo, injuriante para o coletivo. O uso abusivo da palavra perverte a relação e torna o encontro entre as pessoas corrompido. O uso pervertido da dinâmica de comunicação leva à falência do sistema, das famílias, da sociedade civil, à falência do Estado de Direito. A comunicação é um fenômeno completo quanto inédito, continente das mais espetaculares criações humanas, quanto das piores aberrações.
motivos de briga, crimes, guerras. As ideias, quando promulgadas, têm em seu reclamo primordial o anseio do reconhecimento, demandando por ser autenticada e qualificada pelo mérito da criação e necessita que o outro lhe conceda honorabilidade pelo feito. De outra parte, a comunicação implica poesia, música, beijos e abraços, toques sutis entre as almas que se encontram. É disseminadora e fertilizante, criadora que gera criaturas. A condição de ouvir o outro no processo de análise tem mais a ver, no meu entender, com as vibrações emitidas pelo cliente do que com o realmente verbalizado. Falar e ser entendido, ouvir e compreender, acolher e ser complacente com o outro demandam coerência, generosidade, continência, integridade e ética. Entretanto, o processo analítico pode ser palco de muitas mazelas. Quando o fenômeno do encontro ocorre entre o analista que fala tão somente o que o cliente deseja ouvir, a sombra torna-se constelada. O dom transformador da palavra naufraga no soluço que encharca. Cliente e analista se aplaudem e o incesto se faz instaurável. A expressão comunicadora poderá ser dialogal entre a fala que expressa um conteúdo inédito e alcança o ouvido que escuta e se deslumbra, se encanta, se comove, se sabe compreendido e tantas outras emoções que as palavras causam. A expressão comunicadora poderá ser proposta pela música que um executa e o ouvido do outro ouve e sente despertar em si saudade, tristeza, alegria, medo, reverência, estranhamento, coragem e tantas outras emoções que a música pode causar. Ou a expressão poderá ser proposta pelo corpo em movimento, em dança, em êxtase, em súplica, e que atinge o outro que enxerga um pedido para ser tocado, acolhido. Também a expressão pode ser proposta pela pintura, pelo filme, pelas fotos, e que, ao povoarem os olhos, preenchem-no de imagens, expressão de beleza ou do terrível. A expressão comunicadora poderá ser proposta pelos perfumes emanados que, impregnando os receptores olfativos do outro, mobilizam memórias agradáveis ou sofridas. Como também a expressão comunicadora poderá ser proposta pelos sabores que trazem de volta momentos da infância de figuras parentais e suas manifestações de ternura, ou advir de toques, carícias evocadoras de momentos dramáticos, assustadores ou deliciosamente mágicos. A dinâmica da comunicação, atributo singularmente atualizado pelos seres humanos, confere um poder de comando, como também confere certezas e esperanças de mudança, a par de explicitar as decepções e amarguras diante do que a criatura tem de mais sórdido, mais degradante, mais sombrio. O quinto ritual de passagem, exercido sob a vigência da dinâmica da consciência de comunicação, sob a regência do arquétipo do verbo encarnado, é o que melhor expressa o processo de humanização por traduzir em faladas, escritas poéticas, cifras musicais, imagens, gesticulações, o que a criatura pensa e reflete sobre o refletido, o que tem de ideias e o que com elas constrói, o que sente e como sofre, o que emociona e se traduz em vibrações epifânicas. Enfim, a comunicação é a marca indelével do ser humano e de como se fazer humano. Assim, a comunicação se fará pelos mais diversos canais, mas, inegavelmente, a palavra é o veículo primeiro que mais atinge, mais convence e seduz, hipnotiza e arrebata a alma dos que se sentem principalmente abandonados, incompreendidos, mal amados, levando aos ouvidos de quem ouve algum comando de ordem. A dinâmica da comunicação, atributo singularmente desenvolvido
desenvolvido pelos seres humanos, confere o poder de comando, como confere certezas e esperanças de mudança, a par de explicitar decepções e amarguras diante do que a criatura tem de mais sórdido, mais degradante e sombrio. Acho que isso eu já falei. Para ilustrar, sinto abaixo falas de grandes líderes que marcaram os tempos de glória ou a sensação de derrota. Esse I have a dream é a frase de discurso do Martin Luther King, em 28 de agosto de 1963, nos degraus do Lincoln Memorial, em Washington, e de todos quantos sonharam um dia com tratamento igualitário para os mais diferentes cores de pele, regozijaram-se por terem sido sonhados por alguém que falava a língua deles. A outra citação é: nós somos as pessoas pelas quais esperávamos. Nós somos a mudança que buscamos. É discurso de campanha do presidente Barack Obama em 2008. E, finalmente, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude e rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Trecho do discurso parlamentar proferido no Senado da República por Rui Barbosa em 1914. A comunicação é o que melhor expressa o processo de humanização, por traduzir-se dessa maneira, em tudo que a pessoa pensa e fala. Isso aqui eu já falei. O quinto rito de passagem sobre a condição da dinâmica da consciência, da comunicação, sob a regência do verbo encarnado, expressa e se ocupa com o casamento de atos e ideias. O sexto rito de passagem emerge, veiculado por reflexões e constatações sobre a demanda da necessidade de afastar-se da pessoalidade da família, do casamento, do trabalho, dos filhos, da sociedade. Isso é o que eu sinto e o que eu penso. O sexto rito de passagem pede introspecção, recolhimento, pede o exercício da reflexão mais profunda sobre as próprias ideias, sobre o quanto se exerceu pela reta ação, avaliando-se sobre o que aprendeu com a vida, o que descobriu como verdade soberana, se realmente alcançou o entendimento de que a fala falada, como a fala silenciosa, deve ser o mais poderoso instrumento de conciliação, de paz, de aconchego, de transmitir a verdade, alicerçado na ética, imbuído da consciência de que o processo de individuação está a caminho. O sexto rito de passagem, vivido sob a dinâmica da consciência da visão ou da vidência ou antevisão do futuro, sob a regência do arquétipo da profecia, retrata a proposição da existência de diferentes possibilidades de um vir a ser que depende de escolha feitas em momentos cruciais, nos quais se deixa a condição de um porvir provável por um diferente futuro possível. Momentos cruciais traduzem-se na realidade de todos nós como desafios nos quais o risco de vida, de si mesmo, do filho, do amado, é iminente, seja por conta de processos físicos ou psíquicos, ou por condições de perdas catastróficas, convivências de extrema solidão e desamparo, ou por realidades invasivas, com perda de autonomia e liberdade, ou quando o outro de nós é roubado, sequestrado, abusado. Momentos cruciais mobilizam angústias, ativam feridas de alma, desencadeiam medos antigos, desorganizam a vida e pedem soluções imediatas, apesar de não as encontrarmos. Todavia, esses momentos também despertam a fé e demandas por constricção
bem como evocam memórias de nossos ancestrais crentes no poder das orações. E eis que os milagres acontecem, trazendo-nos a certeza de que as transformações, quanto a diferentes futuros possíveis, despertam como realidades, talvez nunca dantes cogitadas pela consciência. A física quântica afirma que diferentes possíveis futuros aguardam por serem despertados no momento presente em que os desejarmos, expressando a realidade do novo ser nascituro no qual nos tornaremos ou já nos tornamos. Já somos o futuro possível e distanciados nos sentimos do futuro provável que seríamos. O que aconteceu? Interessante atentar para o quanto de reclamações emergem no seio de uma dinâmica familiar quando um dos seus componentes em processo de análise, apresentando modificações decorrentes de suas epifanias analíticas, ouve: você está muito diferente, já não é mais o mesmo, o que aconteceu consigo? Parece que não o reconheço. Então, quando se atenta para as memórias passadas, que são na realidade muito recentes, as pessoas se sentem tão distantes do que foram por diferentes se sentirem, assustadas com o que faziam, consentiam ou deixavam passar sem contestações. O futuro diferente aconteceu. Quer me parecer que o processo de individuação é uma demanda imperiosa pela instauração de um futuro possível diferente do provável, futuro esse adormecido nos escaninhos da psique e que aguarda a emergência da revelação. Ao vivermos o sexto rito de passagem, tornamos-nos videntes, permeados por um padrão de inteligência noética que nos torna cada vez mais humanos, seja por incitar-nos a ser a solução de conflitos, como a nos compelir para realizar as mudanças, mas, mais que tudo, pela emergência imperiosa do processo de individuação, clamar por se atingir o autoconhecimento, meta maior do fenômeno da humanização. Assim, o autoconhecimento implica assumir por inteiro e intensamente a demanda de saber e de ocupar-se do outro em si mesmo. Esse outro subjetivo, muitas vezes depositário de projeções as mais sombrias, necessita ser conhecido e reconhecido como instância da própria pessoa, em seu mais profundo processo reflexivo. Assim, para traduzir uma expressão transformadora do desenvolvimento do padrão de consciência, para atingir-se a plenitude da condição humana, haveremos de alcançar um quociente de inteligência que traduza a síntese da condição intelectiva com a emocional, a espiritual, e expresse o ser na sua plenitude maior, ou seja, ocupado com a redenção do outro em si mesmo. A dinâmica da vidência e sua competência para divisar futuros possíveis diferentes, está intimamente ligada ao poder da prece, e sob a regência do efeito Isaías, que propõe como oração mais poderosa aquela que mentaliza um futuro diferente do provável, que já é realidade, pois já foi despertada pelo desejo inquebrantável da fé. A sexta dinâmica de consciência corresponde ao sexto chakra frontal do terceiro olho, chamei de vidência ou antevisão de futuro, o qual nos habilitará para divisarmos as demais dimensões do universo, além das 3 dimensões do espaço já conhecidas. Esses momentos, isso daqui está, não vou falar, tá? No mito, quando Tiresias antecipa o futuro do Aquiles e do Narciso. A dinâmica de evidência e sua competência para divisar possíveis futuros está intimamente ligada ao poder da prece, sob a regência do efeito Isaías, isso já foi falado,
Todavia, para alcançarmos um futuro diferente do provável, precisaremos ser numa nova ética, instituída e fundamentada, no meu entender, em 4 princípios, quais sejam: no fogo da mais profunda consciência reflexiva, que nos intima a refletir sobre, assumir a responsabilidade sobre tudo quanto nos cerca, pois tudo tem a ver conosco. Na tecne, mais inventiva que somos e temos para mudar nosso momento histórico. Esses 2 atributos foram dados pelo Prometeu, roubados, e foram dados aos seres humanos. Na Dike, como consciência plena do senso de justiça para todos e com todos, e, finalmente, na virtude plena da Eidos, que nos conduz para realizarmos e fazermos o que somos de melhor para o outro. Essas 2 virtudes foram dadas por Zeus. Assim sendo, estaremos próximos da 7ª morada, da 7ª dinâmica de consciência, e lá nos aguarda a cerimônia ritualística da conjunção com a divindade, segundo o pressuposto de Teresa d'Ávila, ou cerimônia ritualística da conjunção com o self, segundo proposições do Jung, com o que o autoconhecimento se faz meta maior do processo de individuação. Há que lembrar, não terem diferentes dinâmicas, as diferentes não ter um caráter sequencial, podem ocorrer tanto a 5ª quanto a 6ª, a 7ª, numa condição eventual, expressando momentos de sabedoria não inteligíveis para quem os enuncia. A fixação defensiva em qualquer uma delas é possível e pode impedir o caminhar para o self. Evidência implica antevisão de futuro e configura a melhor e a maior oportunidade para divisarmos o caminho da individuação. Eu estou correndo assim porque está na hora de terminar. Maria Zélia, não precisa correr tanto, vai com calma. Então, eis que os milagres acontecem, trazendo-nos a certeza de que as transformações, quanto a diferentes futuros possíveis, despertam como realidades, talvez nunca antes cogitadas pela consciência. A física quântica afirma que diferentes futuros possíveis aguardam por serem descobertos no momento presente em que os desejarmos, expressando a realidade de um novo nascituro, né? No qual nos tornaremos. Já somos, então, o futuro possível, distanciados do futuro provável. Isso também eu já falei. A 6ª dinâmica, como todas as demais, sendo uma condição arquetípica, sofre os percalços da sombra. Videntes são consultados por pessoas que buscam resposta para seus conflitos e demandas, como também são consultados pelos buscadores de benesses eleitoreiras. Todavia, nenhum consulente pergunta sobre o que precisa fazer para não mais ser o conflito, ou que plano de ação deverá compor e executar para tornar-se merecedor de um futuro ensejado. Assim, próximos estaremos da 7ª morada, da 7ª dinâmica, e lá nos aguarda a cerimônia ritualística da conjunção com a divindade, segundo o pressuposto de Teresa d'Ávila. A competência para transitarmos por essas dinâmicas é uma realidade a alcançar. Tanto a 5ª dinâmica como a 6ª conferem a quem as conquista um poder fabuloso que dificulta em muito o confronto com a sombra e representa uma defesa de acomodação pela retomada do exercício do poder que por elas conferido. A própria Teresa d'Ávila relata no seu texto as dificuldades crescentes que a alma experimenta à medida que avança pelas moradas do castelo. Essas 2 dinâmicas, né, da comunicação e da vidência, representam grandes dificuldades no conseguimento do processo de individuação. O crime, ofensa e injúria, quando cometido sob a vigência da dinâmica da vidência, pede temperança para consigo mesmo
no sentido de não titubear diante das demandas do self, tendo determinação contínua e constante para não se perder da meta maior. A dinâmica da vidência enseja a possibilidade de antever futuros possíveis, ampliando sobejamente a compreensão das variantes do processo de individuação a ser atualizado. O sexto rito de passagem ocorre sob a sexta dinâmica de consciência, regida pelo arquétipo do velho sábio ou da profecia, e expressa e se ocupa pela antevisão do futuro. A sétima dinâmica, realmente de caráter cósmico ou de totalidade, corresponde ao sétimo chakra, o coronário, e representa a condição plena da conquista do processo de individuação. Proponho que seja chamado de dinâmica da compreensão universal, pois confere a consciência plena de sermos unos com o outro e responsáveis para que o outro também alcance essa plenitude. O sétimo rito de passagem pede compreensão universal sob a regência do arquétipo da totalidade, comporta a arte de aceitar que somente com a morte literal experimentaremos um tempo inédito de vida. É tempo do desapego, tempo de preparar-se para a partida, tempo de perdoar-se por não ter atingido a meta almejada, tempo de se despedir dos que ficam, lembrando que o afastamento é temporário, tempo de purgar as mágoas. O sétimo rito de passagem implica o preparo para a morte literal. Há de convir que quando estivermos sob a vigência plena da dinâmica do encontro, com seus pressupostos de reconhecimento, ação e responsabilidade, quando estivermos nos exercendo pela consigna do perdão, quando estivermos sob a vigência da comunicação ou do verbo, tendo congruência entre o que se fala e o que se faz, sendo complacente com o outro, quando nos mantivermos diligentemente na atividade de trabalho e determinação para não nos perdermos da meta maior, então alcançaremos a dinâmica da compreensão universal, suponho. Ao alcançá-la, cientes de seus pressupostos de reconhecer-se e saber-se responsável pela injúria cometida por quem quer que seja, e por nos sabermos e nos tornarmos unos com a totalidade, nos exercendo pelo amor ao outro, vibrando e mentalizando o restabelecimento da harmonia, os fenômenos de guerra, fome, violência, conquista de poder e tantas outras aberrações cometidas pelos desvarios de nossa condição primordial, arquetípica, não humanizada, terão realmente findado. Alcançar a plenitude nos tornará realmente humanos, desapegados de posses por nos sabermos perecíveis, cônscios de que viemos da terra e a ela retornaremos. A transcendência tão desejada de sermos na unidade não significa ultrapassar a humanidade. Transcender será superar a condição arquetípica primordial para nos tornarmos a plenitude da condição humana. A proposição de 7 dinâmicas para compor em caráter pleno, a consecução do processo de individuação configura para mim uma demanda imperiosa de certezas e convicções de que o fenômeno autoconhecimento se realiza em função de caminhos necessários a serem percorridos pelas várias etapas do desenvolvimento. A busca do autoconhecimento implica ocuparmos-nos contínua e constantemente de nossas mazelas e purificarmos-nos em função de cuidados prestados ao outro em nós. Quando Moisés convocou o povo judeu para sair do Egito, onde se mantinha na condição de escravo, e caminhar para um encontro com Deus, buscando a terra prometida, o fenômeno
ficou conhecido como êxodos, ou seja, sair do lugar estreito onde não se cabia mais. Esse é o significado de êxodo. Estamos realizando um novo êxodo, quando caminhamos para a dinâmica universal, inspirados pela condição princípio do amor e da aceitação plena do outro, quem quer que ele seja, sem condenações. Aceitar o outro sem avaliações condenatórias implica acolhermos-nos por inteiro. A realização desse novo êxodo significa nos tornarmos livres. Obrigada. Terminei, Ana. Pois é, eu queria bater palma. Nossa. Então, tá todo mundo aqui falando, parabéns, maravilhosa, obrigada, gostei muito, sensacional, incrível, muito bom, muito obrigada. Obrigada, incrível, excelente. Nossa, muito obrigada pela oportunidade, maravilha, incrível jornada. Nossa, muitos e muitos, tá todo mundo aplaudindo. Obrigada. Obrigada. Ai, pois então, nossa, tem alguém querendo fazer perguntas, mas eu estou primeiro deixando passar os agradecimentos. Legal. Tá? Eu queria fazer uma consulta às pessoas, uma consulta a você e uma consulta à Letícia. Será que o meu e-mail para as pessoas e quem quiser fazer perguntas e não der tempo, depois eu respondo. Sim, essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade seria a gente marcar um dia só para conversar. Tá bom. Tá? Mas, a priori, seria... Nossa, está todo mundo dizendo obrigada, obrigada, parabéns, maravilhoso. Eu acho que a gente poderia pensar em um dia a mais, só para conversar. O que você acha, Maria Zélia? Tranquilo. Por você, tudo bem? Por mim, tudo bem. Então, tá. Então, eu tenho a seguinte sugestão, se você concordar também. Para as pessoas que se inscreverem para esse segundo dia, a gente poderia disponibilizar o texto? O texto? É o texto. Pode. Então, que daí as pessoas poderiam ler e a gente daí faz uma conversa em cima do que as pessoas já... A ideia é que as pessoas já venham com... como é que fala? Com as questões e a gente possa conversar. Aí está todo mundo achando excelente a ideia. Tá. Então... Eu vou pegar o texto que está no PowerPoint, porque ele é a junção de dois textos que estavam em Word. Uhum. Quando eu juntei, alguma coisa ficou repetida. Eu vou pegar o que está aqui, vou tirar a repetição, passar num texto do Word e mando para a sociedade manda para as pessoas. Tá certo. Então, bom, Maria Zélia, o nosso horário tá terminando. Quero agradecer muitíssimo. Eu fiquei emocionada durante vários momentos, né? E acho que a gente tem muito que conversar. Eu gostaria muito de saber o que todas as pessoas estão pensando também. E a gente fica com esse compromisso, né? Você manda o texto para a gente e a gente avisa as pessoas, né, que a gente terá esse novo dia de conversa. Assim, as pessoas podem participar, tá bom? Pede para o Rodolfo manter o mesmo link, a mesma senha, para não precisar mandar de novo, porque daí as pessoas já acessam o Zoom com o mesmo link. Então,
deixa só as pessoas acabarem de falar. Sim, acho que a gente pode manter o mesmo grupo. Eu vou falar com a nossa equipe que toma conta disso, né? A gente vai avisar por e-mail, a gente manda por e-mail os textos, né? E aí tem gente aqui falando para eu colocar som para todo mundo, para poder as pessoas baterem palma. Então, espera um pouco. Eu vou botar todo mundo batendo palma. Tá bom. Uai, tá. Gente, pode bater palma. Eu não consegui, Maria Zélia. Eu não tenho esta competência. Deixa eu ver aqui. Unmute. Agora sim. Gente, pode bater palma. Ótimo! Gratidão! Bom, muito bom. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Parabéns, muito bom. Gratidão. Parabéns demais. As pessoas puseram a cara agora aqui, ó. Oi! Gente, muito. Oi! Nossa, agora estou vendo um monte de conhecido. Tá bom? Tá bom. Você quer encerrar, Letícia? Bom, acho que agradecer mais uma vez, enormemente, os advogados honorários da Embaixada Municipal. E a gente vai para o segundo turno. Eu não sabia que, tipo assim, não exatamente. Obrigada, Exatamente. E outra coisa, a Fernanda não se... Bom, gente, então, agradeço a presença... Agradeço a presença de todo mundo. A gente está com esse compromisso, vamos marcar um novo encontro com a leitura do texto, né? E aí a gente avisa todo mundo por e-mail, tá bom? Tá bom. Maria Zélia, muito obrigada mesmo. E a gente se vê em breve. E agora a gente pode encerrar a reunião, que já está no horário. Tá. Que foi, Maria Zélia? Espera aí. Maria Zélia, você está muda. Então, o texto que eu apresentei é a junção de dois artigos. Um de dinâmica de consciência, que é bem maior, e outro sobre ritos de passagem. Então, para juntar, ficou denso. E algumas vezes eu falei numa rapidez que eu nem sei se as pessoas conseguiram memorizar. Mas eu vou dar uma limpada nessa conjunção e mando para você. E agradeço muito pela receptividade. Nós que agradecemos, Maria Zélia. Nós que agradecemos. Obrigada. Obrigada. Então, vamos encerrar? Tá. Legal. Tchau. Todos os conhecidos e quem eu não conheço, tá tudo tchau. Tá bom? Tchau, gente. Tá.